Olá pessoal, tudo bem? A gente tem visto aí que o governo federal tem tido um problema político muito grande dentro do Ministério do Meio Ambiente, né? E a situação do ministro Ricardo Salles já era muito difícil e agora se tornou mesmo insustentável após toda a polêmica em relação ao superintendente da Polícia Federal lá no Amazonas, que acusou o ministro Ricardo Salles de uma parceria com os madeireiros ilegais lá da região. Inclusive isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, há uma denúncia no Supremo Tribunal Federal que terá que ser analisada. O fato é que antes mesmo dessa questão sobre o superintendente da Polícia Federal, né, que acabou inclusive sendo mandado embora, já havia uma pressão muito grande, inclusive internacional, e o governo já corria atrás de um substituto para o Ricardo Salles. Uma ala, que é a ala chamada ala ideológica de apoio ao governo, que é capitaneada aí pelo Olavo de Carvalho, vinha tentando mantê-lo a todo custo no governo. Afinal, já saíram o Ernesto Araújo e também o Abraham Weintraub lá atrás, o Ricardo Vélez, né, esses dois últimos na educação, e só sobrou mesmo para essa ala o grupo do Ricardo Salles e da Damares Alves, que é uma pasta menos importante dentro da estrutura do governo, né? Então havia e há uma necessidade muito grande desse grupo de manter esse espaço, mas a situação ficou muito complicada. No caso específico do Ricardo Salles, o que falta agora é arrumar um substituto, né? Se o presidente mudasse de ideia e decidisse manter o Ricardo Salles a todo custo no governo, ele teria um problema político certamente pela frente, uma pressão muito grande dentro do Congresso, além do risco, inclusive jurídico, né? Pode ser, inclusive, que a Justiça acabe afastando o Ricardo Salles, afinal, é muito séria essa questão de que após denunciar o ministro do Meio Ambiente, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas ter perdido o cargo, né? E especificamente sobre essa questão, obviamente isso destrói o restinho que faltava do discurso do Bolsonaro de que no governo não havia nenhum tipo de corrupção, não há nenhum tipo de escândalo e que o governo não compactua com isso. Porque afinal, se o denunciante é quem foi retirado e o ministro continua no cargo, é sinal de que, pelo menos num primeiro momento, há um apoio ao denunciado, neste caso, ao investigado, nesse caso, que é o Ricardo Salles, né? As gravações telefônicas são muito claras, as interceptações de que os madeireiros ilegais consideravam que tinham que tirar do cargo o delegado da Polícia Federal. E isso demonstra, mais uma vez, uma interferência do presidente dentro da corporação, que é muito ruim para a imagem da Polícia Federal e para a imagem do governo também, né? Agora, do ponto de vista político, se o governo não retirar o ministro, muito provavelmente o que teremos é uma convocação do Ricardo Salles para depor no Congresso sobre o caso, e pode ser que a gente tenha, cedo ou tarde, até mesmo uma tentativa da oposição de buscar uma CPI para o caso, né? Por quê? Nem mesmo o público mais próximo do governo dentro do Congresso tem aí essa paixão pelo Ricardo Salles, muito pelo contrário, ele é bastante reprovado, né, entre os parlamentares, e seria muito fácil conseguir as assinaturas suficientes para uma CPI, talvez na Câmara, já que no Senado tem a CPI da Covid. E como o Supremo, mais uma vez, determinou que quando há o número mínimo de assinaturas não há juízo de admissibilidade por parte dos presidentes da Câmara ou do Senado, ficaria mais fácil instalar mais uma CPI contra o presidente da República. Se o presidente não quiser essa crise toda, ele tem que agir mais rápido e trocar o ministro do Meio Ambiente, né? Afinal, também no cenário internacional, qualquer tipo de acordo do governo federal passa pela retirada do ministro do cargo, que é completamente reprovado aí também no nível internacional. Vamos ver até onde vai isso, mas que o clima está quente, isso já é certo. Tanto é que na semana passada, quando o Lucas Negrisoli fez aqui no Tempo uma reportagem sobre o assunto, mostrando que o ministro já começava a capengar no cargo, que o governo já procurava substitutos para ele, né? Essa reportagem foi publicada nas redes sociais pelo Alan dos Santos, do portal Terça Livre, que é um portal alinhado ao governo, com a cobrança ao ministro das Comunicações, questionando como é que aquilo vazou, como é que aquilo chegou até a imprensa, né? Confirmando de fato que aquilo vinha acontecendo, e o ministro rebateu ele dizendo que não era função dele apurar vazamento, que isso era coisa da Polícia Federal ou da ABIN, mas que ele devia procurar saber antes, mostrando que há esse embate muito forte entre a ala política representada aí pelo Centrão e pelo ministro Faria das Comunicações e essa ala ideológica
que é capitaneada pelo Olavo de Carvalho. De fato, dentro dessa discussão sobre o Ricardo Salles, está mais uma vez, mais um embate. A classe política normalmente tem vencido pelo medo do presidente de cair no Congresso Nacional, muito provavelmente ganhará novamente. Um abraço para vocês e até mais.